Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre a indústria espalhada pelo Brasil em suas diversas regiões. A gente vai falar sobre as regiões do Brasil e os tipos de indústrias que estão em cada uma dessas regiões. Bom, antes da gente começar a falar sobre essa questão da divisão da indústria do Brasil por regiões, é importante a gente lembrar que as indústrias que estavam na mão do Estado brasileiro, a partir da década de 90 com o governo de Fernando Henrique Cardoso, iniciou-se uma discussão sobre o seu processo de privatização. Então, as indústrias que pertenciam ao Estado ou que pertencem ao Estado começaram a ser debatidas sob o âmbito de que se elas deveriam continuar nas mãos do Estado ou não. Então, vamos dar um exemplo. Será que o petróleo brasileiro, né, e a indústria do petróleo, portanto, devem estar na mão do governo? Então, será que a Petrobras, que é uma empresa estatal que pertence, né, que o Estado tem a maior parte, ele em si é o maior dono, será que essa parte que pertence ao governo deve continuar pertencendo ao governo? Será que a mineração, né, que é uma outra indústria, que é a indústria extrativa, será que a indústria da mineração deve continuar nas mãos do governo? O governo deve continuar sendo o dono da mineração? Ou o governo deve se preocupar com outras questões, já que a gente tem um governo que tem que se preocupar com saúde, com educação, né, com segurança, enfim, o governo é uma coisa muito ampla. Então, será que o governo tem que se preocupar realmente com esses setores, que são setores que poderiam estar nas mãos da iniciativa privada? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar e que tem que ficar muito claro é que esses setores que hoje estariam na mão do governo, eles foram criados pelo governo porque a iniciativa privada não os criou. Então, nenhum empresário com dinheiro pensou o seguinte: olha, eu vou investir, por exemplo, no ramo do petróleo no Brasil. Eu vou investir no ramo da mineração. Então, se a gente pensar historicamente falando, no início da industrialização brasileira, não houve um desejo do capital privado de entrar nesses setores. Então, como esses setores eram necessários, quem entrou nesses setores acabou sendo o Estado, traduza o governo. E agora, mais na atualidade, essa discussão veio à tona. E essa discussão ficou forte a partir da década de 90, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso acreditou que alguns setores deveriam passar para as mãos da iniciativa privada. Então começa um movimento ali que é o chamado movimento de privatização. Então nós estávamos vivendo ali o início da globalização, a globalização estava começando e com essa questão da globalização, da formação de grandes mercados, da alavancagem da iniciativa privada, não era mais, vamos dizer assim, plausível para o Estado ficar com algumas empresas. Então o que aconteceu? O Estado resolveu iniciar um processo de privatização. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso, ele deu início a um processo de privatização. Quais foram os setores que estavam na mão do governo e que o governo começou a vender? Então, você tinha ali o setor siderúrgico, que estava nas mãos do governo, foi privatizado a partir desse momento. O setor de telecomunicações também foi privatizado nesse momento. Então, esses setores que estavam na mão do Estado passaram para as mãos da iniciativa privada. E, obviamente, ainda existiam muitos outros setores que ainda estavam nas mãos do Estado e que deveriam passar para as mãos da iniciativa privada, como, por exemplo, o caso da Petrobras. Eu estou falando das maiores que todo mundo sabe quais são, conhece quais são, então tem uma noção a respeito disso. Então, começou-se a partir dali uma forte discussão sobre o processo de privatização dentro do Brasil e o governo Fernando Henrique alavancou isso aí. De lá para cá, você tem momentos que essa discussão de vender as empresas do Estado são maiores e tem momentos que são menores. Então ela passa por oscilação.
Em um governo de esquerda, como os governos petistas, a discussão do processo de privatização ela foi menor. Em momentos de um governo de direita, como o que nós estamos vivendo agora em 2020, o governo Bolsonaro, a discussão sobre o processo de privatização volta à tona porque o governo do Bolsonaro é um governo neoliberal, né? A linha econômica do governo é um governo neoliberal. Traduza, a linha do governo é um governo que deseja o processo de privatização. Ele quer o processo de privatização. Então, depende do momento, essa discussão volta à tona. Que seria o seguinte, momento que o Estado estaria maior e momento que o Estado estaria menor, tá? Então, ao privatizar, a União deixa de fazer investimento em empresas que não estariam dando mais dinheiro, não estariam dando um lucro, tá? E com o processo de privatização que começou ali em 91, tá? O governo ainda arrecada muito dinheiro com esse processo de privatização. Então o governo, além de ganhar, o governo ainda economiza para não investir. Então seria um jogo duplo. E deixa de ter aqueles funcionários como seus funcionários, enfim, só para você ter uma ideia dessa questão do investimento. Bom, uma outra coisa que está acontecendo agora, peraí, deixa eu colocar a câmera aqui na melhor posição, peraí, só um minuto, aqui gente, que aqui é a melhor posição. Bom, uma coisa que está acontecendo agora é a chamada desconcentração industrial. Nós vamos falar de indústrias e suas regiões, né, as regiões do Brasil e as indústrias que estão aí. Uma coisa que está acontecendo hoje, né, dentro da indústria é a chamada desconcentração industrial. O que é que significa isso? Significa que as indústrias que estão concentradas, principalmente dentro da região sudeste, principalmente dentro do estado de São Paulo, elas começam a ir embora, tá? Elas começam a deixar essa região onde elas estão concentradas. Eu estou dando o estado de São Paulo apenas como exemplo, tá? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas basicamente é isso. Então, por que essas indústrias vão embora? Bom, as causas dessa desconcentração, elas são várias, tá? Várias. Eu coloquei aqui do meu lado, gente, uma lista de fatores que estariam levando as indústrias a desejarem, a quererem, né, esse processo de desconcentração. E um dos processos mais importantes desse desejo seria a questão da redução de custos. Então, seria você ir para uma outra região que está te oferecendo vantagens econômicas. Carlinhos, fala uma vantagem econômica. Por exemplo, uma mão de obra mais barata. Então, a empresa ela quer ir embora porque ela quer uma vantagem fora, ou seja, o empresário quer aumentar o lucro. Então, para aumentar o lucro, ele olha, por exemplo, que sair do estado de São Paulo e passar a produzir, por exemplo, na Bahia, ele vai ter uma vantagem porque a mão de obra da Bahia seria muito mais barato. Então, como a mão de obra da Bahia é muito mais barato, então vale a pena ir para a Bahia. Então ele estaria indo para a Bahia atrás desta mão de obra. Então a ideia aí é a necessidade de redução de custos e um dos fatores seria a mão de obra. Tá. E o que um Estado oferece em relação ao outro? A gente está falando agora do Estado. O que o Estado, como exemplo, o que o Estado da Bahia ofereceria como vantagem para um empresário que está no estado de São Paulo sair do estado de São Paulo e ir embora para o estado da Bahia? Seria a questão fiscal. Então, por exemplo, o estado da Bahia, ele iria oferecer, por exemplo, uma vantagem fiscal para esse empresário, e essa vantagem fiscal, ou seja, uma redução de tributos, esse empresário estaria indo embora porque essa vantagem fiscal seria mais atraente para ele. Então, ele estaria correndo atrás dessa vantagem fiscal, porque a produção dele, o custo dele, né, o custo que ele tem fixo, ficaria muito mais barato, tá? Uma outra coisa que você poderia estar procurando também, tá? Seria, por exemplo, infraestrutura. Então, de repente, vamos pegar um caso assim. São Paulo tem muita infraestrutura, né? O estado de São Paulo tem muita infraestrutura. Mas de repente você acha, para aquilo que você precisa, uma infraestrutura parecida,
só que com, por exemplo, menos problema relacionado a transporte. Então, eu estou em São Paulo, eu tenho um problema muito sério, por exemplo, de locomoção. A cidade é caótica, o trânsito é caótico, eu tenho um custo mais elevado por conta do transporte. Se eu for para uma outra região onde essa infraestrutura ela é muito bacana, por que eu vou ficar ali, tá certo? Para que eu vou ficar ali sofrendo com isso, tá? Então, aqui tem alguns fatores que estão levando os empresários a buscar outras regiões. Quer dizer, por que é que nós estaríamos buscando outras regiões? Por conta dessas situações aqui que são vantajosas para o empresário. Existe também uma desconcentração relativa, tá? Uma desconcentração relativa. Então vamos lá, vamos tentar explicar isso. Você tem empresas que estão dentro de São Paulo capital. E São Paulo capital você poderia listar ali um monte de problemas, como eu falei agora há pouco, relacionado, por exemplo, a trânsito, relacionado, por exemplo, a enchente, relacionado, por exemplo, a violência. Se eu pegar a minha empresa e for para o interior de São Paulo, isso me dá vantagens. Então imagina que eu venda essencialmente no estado de São Paulo. Então de repente se eu for para o interior de São Paulo, é mais lucrativo para mim do que ficar dentro de São Paulo. Entenda, um empresário sempre vai pôr tudo na ponta da caneta, sempre vai pôr tudo na ponta do lápis e ver o que é que vale mais a pena. Tá certo? O que é que vale mais a pena? Então a gente vai ver, por exemplo, que às vezes vale muito a pena, tá? Ficar mesmo dentro de São Paulo. Então isso aí seria só um exemplo para a gente entender, tá? Para a gente entender o que significa isso. Então, esses fatores têm que ser analisados. Então, a gente colocou aí um ponto para você poder entender essa questão do porquê a empresa sair da onde ela está e ir para um outro lugar, tá? Ir para um outro ponto. Então, a gente consegue entender o porquê que as empresas estão fazendo isso, tá? Bom, quando a gente olha para esse outro gráfico, gente, a gente vai ver aonde estão as empresas, né? Então, se a gente olhar aí, aonde estão as empresas e acompanhando esse fenômeno da desconcentração, tá? Então, a maior parte das empresas ainda estão dentro da região sudeste, como você está vendo aqui no gráfico, tá? Então, a gente está falando sobre essa questão da desconcentração, tá? Mas você vai perceber que elas ainda, né, as empresas ainda, elas ficam concentradas dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ainda é o estado que concentra as indústrias. Então, você está vendo aqui em cima, né, gente, aqui no canto, ó, um número total de empresas, tá? O número total de empresas e você está vendo aonde, que é o que me interessa mostrar nesse gráfico para vocês, aonde estão concentradas essas empresas. As empresas ainda estão concentradas na região sudeste, depois vem região sul, região nordeste, depois região centro-oeste e por último, né, a região norte. Dá até para entender por que a região norte teria menos concentração industrial, porque a indústria vai procurar, dentro da sua lógica, ficar perto do chamado mercado consumidor. Então a ideia da indústria é ficar próximo do chamado mercado consumidor. Então se ela estiver perto do mercado consumidor, né, ela tem as suas vantagens porque ela vai oferecer os seus produtos ali naquele mercado consumidor com um custo mais baixo. Então, por exemplo, se a maior parte da população do Brasil vive dentro da região sudeste, né, dos estados que compõem a região sudeste, é óbvio que eu vou querer colocar a minha empresa aqui na região sudeste, porque na hora de eu colocar o custo do meu produto para chegar aonde eu quero por ele, que seria a gente usa uma outra expressão para isso, chamado de logística, é lógico que a logística da minha empresa ficaria com um custo mais baixo, porque se a maior parte dos meus compradores, né, estão dentro da região sudeste e eu vendo essencialmente para a região sudeste,
Se eu vou produzir, por exemplo, lá na região norte, como nós estamos vendo aqui que tem menos, né? A gente está vendo aqui que tem menos empresa. Se eu vou produzir lá na região norte, eu vou ter que tirar lá da região norte e transportar até aqui a região sudeste. Então, o custo dessa produção para mim, ele fica muito alto. A palavra disso é logística. Então, a logística desse transporte para mim é muito alta. Então, por isso que não compensaria fazer esse transporte de lá para cá. Tudo bem, gente? Não compensaria fazer esse transporte de lá para cá. Então, aí a gente fez um apanhado geral nesse primeiro momento, que eu enfocaria, a privatização e a desconcentração das indústrias, apesar das indústrias ainda estarem mais concentradas dentro da região sudeste. Então as indústrias ainda estão concentradas mais na região sudeste. Tudo bem? Paramos por aqui.